Bem, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza em Matemática. Meu nome é Matheus, para quem não me conhece ainda, sou PCNP de Biologia. Pessoal, esse ATPC de hoje, ele não envolve somente a área de Ciências da Natureza e Matemática, mas também PCNPs e supervisores de outras áreas e disciplinas. Então, nós contaremos com a participação do PCNP André Masson, do Conviva, do PCNP de História Luiz Zarelli e da supervisora Maria Ângela, tá ok? Maria Ângela Giacomini. No ATPC de hoje, nós abordaremos os conceitos biológicos de raça e também os conceitos sociais de raça e algumas consequências relacionadas a esse conceito na estrutura de divisão de poder no nosso país. Então, a equipe de ciências humanas vai falar sobre esse contexto social, sobre racismo, racismo estrutural e diversos outros temas, tá ok? Inicialmente, então, nós vamos apresentar o conceito biológico de raça. Quem vai fazer a apresentação desse conceito é o biólogo Átila Yamarino. Então, nós vamos assistir esse videozinho de 5 minutos e após a apresentação do conceito biológico de raça, nós vamos partir para o conceito social de raça e todas as suas implicações, esses conceitos que vão ser apresentados pela equipe de ciências humanas. Bom, pessoal, espero que vocês gostem e aproveitem o ATPC de hoje. Só relembrando, nós temos o chat para dúvidas e interação, e também vai ser enviado juntamente com a pauta um formulário de apresentação do ATPC de hoje. Tá ok? Vamos assistir o vídeo, então, comentando os conceitos biológicos de raça. Até logo, pessoal. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e
melhores notas no teste. Depois de um ano, aplicaram testes de inteligência reais nos alunos e descobriram que aqueles marcados como os mais inteligentes realmente foram melhor no teste. O que levou os autores a concluir que os alunos se sentiram mais confiantes e os professores deram mais atenção para aqueles que já esperavam que fossem melhor. A performance e motivação das pessoas estão diretamente ligadas ao estereótipo em que elas se encaixam. Enquanto vivíamos em pequenas sociedades, a noção de que fazemos parte de um grupo que deve ser favorecido e que os outros grupos deveriam ser hostilizados foi valiosa para nossa evolução. Tanto que essa criação de estereótipo e o comportamento preconceituoso aparecem muito cedo no nosso desenvolvimento. Faça como Megan Patterson e Rebecca Bigler, da Universidade do Texas, divida uma turma de pré-escola entre aqueles de uniforme azul e os de uniforme vermelho, e em pouco tempo eles vão se tratar favorecendo os amiguinhos de mesmo uniforme, discriminando os outros em um princípio de segregação, independente se os professores fizeram alguma distinção de uniforme. E se os professores tratarem de maneira diferente alguma das cores, o comportamento segregacionista fica ainda mais forte. Com pelo menos 6 meses de idade, bebês já são capazes de reconhecer gênero e etnia das pessoas. E até os 2 anos e meio de idade já atribuem o comportamento a certos grupos, como meninos ou meninas, e preferem interagir com crianças do grupo do qual se sentem parte, como aquelas de mesma língua e sotaque, como o próprio André já demonstrou. Com 3 anos de idade, as crianças são capazes de reconhecer e passam a preferir os grupos que são mais privilegiados pela sociedade. Mesmo sendo criadas por pais que não são nem fazem comentários racistas, e independente da própria etnia, com 3 ou 4 anos de idade, crianças já acham que bonecas brancas são mais bonitas e mais bem comportadas do que negras. Isso porque parte do desenvolvimento das crianças é observar e aprender com o mundo que vem à sua volta. Assim como o sotaque que desenvolvem é o da sociedade em que convivem e não dos pais, uma sociedade racista gera crianças racistas. Quando um dos poucos exemplos de negras na TV era esse, uma apresentadora de telejornal pode ser algo inaceitável para alguns. Por isso, ensinar às crianças que racismo acontece e que pessoas são discriminadas por pertencerem a certos grupos funciona muito melhor do que fechar os olhos e não comentar a respeito. Preconceito é um comportamento que aparece naturalmente e reconhecer que ele existe é o primeiro passo para acabar com isso. Mesmo a ciência tem sua parcela de culpa e já foi muito usada para justificar os conceitos de raça e uma suposta superioridade branca. O curioso é que hoje sabemos que não só as diferenças genéticas dentro dos grupos étnicos pode ser maior do que entre eles, como descobrimos que os povos europeus se reproduziram com outra espécie de hominíneos, os neandertais, e ainda herdaram parte do genoma deles. E os povos asiáticos se reproduziram com outros hominíneos, os denisovanos, ou seja, os humanos mais geneticamente humanos são os povos africanos. Bom, retornando aqui, pessoal, agora nós teremos o PCNP Luiz, o PCNP André e a supervisora Mariângela tratando sobre o tema racismo com a gente, tá bom? Muito obrigado, Mariângela, André e Luiz, pela contribuição. Um abraço, gente. Então vamos lá. Hoje a TPC, o tema é Educação das Relações Étnico-Raciais e Antirracista. É um tema que a gente já vem trabalhando há algum tempo nessa TPC. O ano passado também trabalhamos alguma coisa, esse ano trabalhamos com algumas habilidades voltadas a essa temática. Os objetivos dessa TPC são compreender as dimensões históricas e sociais que sustentam o racismo estrutural, subsidiar o desenvolvimento de ações na perspectiva de uma educação antirracista. Para início, então, vamos fazer uma brincadeira bem rápida com todos aqui, tá? A brincadeira é a seguinte: eu vou colocar na tela algumas imagens, alguns personagens, né, da nossa história, e vamos brincar da seguinte forma: quais dessas personagens você conhece e consegue falar sobre, tá? A primeira aí na tela é o senhor Milton Santos. Vocês podem conversar aí no chat, tá? E a gente vai batendo um papo aqui, André, Mariângela. Conhecem esse senhor, André, Mariângela? Pode abrir o microfone. Olha só, eu conheço, mas eu não vou dar spoiler, não. Vamos deixar o pessoal conversar. Eu conheço,
essa figura ilustre, porque me contaram uma história sobre ele, né? Mas assim, há pouco tempo eu soube quem é essa figura tão ilustre. Pois é, então não tem um conhecimento, nós não temos um conhecimento aprofundado desse senhor ainda, tá? O pessoal da geografia tem obrigação de saber quem foi Milton Santos, né? É um dos grandes expoentes na geografia, nas pesquisas, na educação de modo geral também, e negro, né? Raríssimo acontecer o reconhecimento de um negro como intelectual, né? Geralmente a gente vê o pessoal, isso falando de jogador de futebol, nada contra, né? Jogador de futebol, cantor, e temos aí um expoente negro na geografia. Muito bom ter existido conhecido Milton Santos. Então vamos mudar de imagem? Carolina Maria de Jesus. Quem conhece consegue falar sobre. Conheceu, eu ouvi falar, mas conhece e consegue falar sobre ela? André Maria, conhece André? Carolina Maria de Jesus? Tive o prazer de não conhecia, tive o prazer de conhecê-la, parte da sua história, 19 e 20 em São Paulo agora, na SEDUC, participando da trilha antirracista. Ela foi assim, enaltecida, né, pelos participantes, e eu tive o privilégio de conhecer parte da história dela. Você não conhecia antes? Não conhecia. Eu sou da literatura, né? Eu sou das letras de literatura, eu tenho obrigação de conhecer e sempre tentei divulgar o trabalho da Carolina Maria de Jesus, embora muita gente, até há pouco tempo, né, Luiz? Saiu algo no jornal de grande circulação aí, que eu não lembro qual foi, uma crítica a ela, falando que ela é reconhecida não pela qualidade da obra, mas por pena. Né? E gerou uma discussão, gerou uma comoção nacional, porque a gente reconhece a obra da Carolina não só pela qualidade como obra literária, né? Mas pelo valor histórico e pela primeira vez em que uma mulher negra, pobre, né, que aprendeu a ler depois de tanto tempo e que expõe a sua realidade. Né? Eu acho que depois de Cortiço, essa é uma obra desveladora das mazelas da sociedade brasileira. Chocante, né? Perfeito. Por enquanto tá fácil, né? A Marluce já colocou aqui, citou uma obra dela, Diário de uma Favelada. O Matheus colocou O Quarto de Despejo. Então, são duas obras que são reconhecidas, tá, na literatura brasileira depois de algum tempo, né? Então, o Coelho também colocou aqui, ó, grande escritora do Quarto de Despejo. Vamos mudar. E o Luiz Gama? Quem conhece consegue falar sobre Luiz Gama? André, Mariângela, Luiz Gama. Podem falar sobre eles. Essa eu vou chamar de pessoal de história. Vocês estão percebendo que tem personagens que um público específico conhece, outro não, tá? Mas são nomes que fazem parte do movimento negro como um todo, mas que, de certa forma, ainda não é unanimidade de conhecimento entre todos os públicos, né? O professor, o Luiz Gama, ele está inteiramente relacionado à questão da resistência à escravidão, né? E assim, também eu consegui aprofundar um pouco do conhecimento sobre esse personagem na trilha antirracista, né? Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, né? Então ele, assim, é uma pessoa, é um símbolo de resistência à escravidão. Perfeito. E daí deve ter outras coisas que eu também desconheço. Luiz Gama, ele era advogado também. Ele advogado rábula na época, né? Que falava, né?
que não era um advogado formado, mas ele advogava em favor das causas abolicionistas. Ele defendia ex-escravos ou escravos para se obter a liberdade plena aí nesse caso. A Mariana colocou lá, Maria. E mesmo o Livre, ele foi vendido como escravo, né? Então a gente assiste 12 anos de escravidão e acha fantástico, um filme maravilhoso, uma história incrível. Se aproprie, busquem a história de Luiz Gama, né? Que é fantástico, é digna de um filme. É que não se tem o hábito de fazer filmes sobre a vida desses grandes personagens. Saiu agora, né? Dr. Gama, né, saiu no circuito meio underground, mas vale a pena assistir. Dr. Gama é um filme que conta essa história, que mesmo ele se vendido novamente como escravo. Perfeito. E João Cândido? Quem conhece João Cândido? André? Já ouviu falar de João Cândido? Não. Mas... É só falar da revolta da Chibata, né? Mas não vamos dar spoiler. É só dar spoiler, por favor. A gente não aguenta. João Cândido, ele foi o líder dos marinheiros lá na revolta Chibata, né? Que foi uma revolta muito contra um regime muito cruel na Marinha, que mesmo após a escravidão eles mantinham os castigos físicos com chicotes, né? Tinha um pelourinho em cada barco para chicotear os desordeiros, né? Aqueles marinheiros que não respeitavam a hierarquia. E para abolir isso, e entre outras coisas, outros desmandos, e também como um reflexo da sociedade como um todo, João Cândido, ele se rebelou, tomou a embarcação que ele era marinheiro, junto com seus companheiros, ele conseguiu mudar um pouco essa situação, apesar do desfecho não ter sido muito agradável para todos esses marinheiros. Mas não vou dar spoiler, para quem não conhece o João Cândido... Engraçado que há pouco tempo, né, eu até mandei, eu vi em algum grupo aí, seria feito uma homenagem ao João Cândido, mas a Marinha não aceitou. Eu não sei porquê, mas a Marinha não aceitou homenagear João Cândido. Perfeito, ali ó. E o André Rebouças, vai ficando mais difícil, né? André Rebouças, quem já ouviu falar do André Rebouças? Essa não dá spoiler, não. Nem eu, mesmo porque de todos esses é o personagem do qual eu sei menos. Então, alguém, por favor, aí, ó, comente, porque eu preciso aprender. André Rebouças, André? Não? Seu xará? André Rebouças, pessoal. André Rebouças. Eu ia começar a comentar já, mas eu ia esperar um pouquinho o chat. André Rebouças foi engenheiro, tá? Inclusive nessa novela que está passando das 6, está passando uma novela das 6 sobre o Dom Pedro II, não sei se você já... Né? Nessa novela tem um personagem que vai ser engenheiro, então ele é uma representação do André Rebouças. Eu não entendo porque a emissora não colocou direto o nome, o personagem histórico. Eles colocam um personagem inventado, né, fictício, que representa outro. Isso fica meio confuso, né? E também não dá essa ideia de historicidade. Então, eu acho que deveria colocar o nome do André Rebouças, né? Gilberto colocou lá no chat, engenheiro e inventor, isso mesmo. Ele era engenheiro, inventor, né? Engenheiro também militar, construía pontes, planejava pontes e assim por diante, e ele era monarquista, né? Então ele era ele trabalhava na corte, então ele era uma pessoa muito respeitada na corte. Um negro, engenheiro, no século XIX, século escravista, antes da libertação dos escravos, libertação oficial dos escravos,
e que era proeminente naquela sociedade. E isso a gente conhece muito pouco. Não é estranho isso? Não é estranho? Sim. E ele teve um papel importante também, que é a questão da estrada de ferro, né? Ele projetou uma estrada de ferro muito importante, né? Uhum. Sim. Perfeito. Bom, a gente viu que não temos um conhecimento aprofundado de todos esses personagens, exceto Milton Santos, que agora está sendo veiculado. Teve ano passado um festival Afrominuto, que o tema era Milton Santos, então disseminou bastante, contribuiu muito para disseminar o nome do Milton Santos na educação como um todo. Mas, mesmo assim, a gente conhece muito pouco sobre as nossas personalidades negras, as nossas representatividades negras na sociedade. Uma das teses é o apagamento histórico, né, que é uma visão eurocêntrica e que supervaloriza uma cultura e desvaloriza a outra. Tá? Supervaloriza as culturas mais massificadas ou massificantes e desvaloriza aquilo que é de cultura local, né? A diversidade étnica e cultural humana sofre com isso, tá? Porque você acaba massificando uma cultura, uma ideia, personagens e assim por diante. Na história acontece isso também, tá? Nós já conversamos sobre cultura numa TPC que tivemos sobre sociologia alguns meses atrás, tá? A falta de reconhecimento identitário e pertencimento. Então, é muito mais. Eu estava conversando com a Maria Ângela ontem, se eu não me engano, ela falou assim, muitos dos nossos alunos universitários reconhecem o Martin Luther King como um defensor da causa étnico-racial, né? E não o nosso Luiz Gama, tá? Porque por falta de identidade negra no Brasil, ou não por falta, mas por ser minimizado isso aqui no Brasil, tá? E é sobre isso que a gente vai tratar esse TPC, sobre a educação das relações étnico-raciais no currículo paulista e a trilha formativa antirracista que está acontecendo na EFAP, tá? O contexto atual é o seguinte: desde 2003, com a Lei 10.639, muitas ações são difundidas na educação brasileira, tá? Então, retomando as diretrizes curriculares nacionais, são um documento que foi criado para dirigir realmente essas ações que acontecem nessa temática no Brasil, tá? Esse documento, ele serve de base para o currículo do Estado, do currículo paulista, tá? Ele serviu de base para a organização curricular na BNCC. Então, essas diretrizes organizaram tanto o BNCC, que, por conseguinte, organizou o currículo paulista, que é dividido em habilidades essenciais, socioemocionais e cognitivas, que tratam diretamente dessa temática étnico-racial. E no seu texto introdutório também faz explicações bem aprofundadas do trabalho, que direciona o trabalho de todas as áreas para a diversidade cultural, socioeconômica e étnico-racial, tá? Então, esse é o nosso currículo paulista, tá? Um exemplo aí, 2 exemplos de habilidades que a gente já viu ao longo das nossas TPCs, aí 2 de história, relacionaram o racismo da contemporaneidade ao processo de escravização das populações africanas e afrodescendentes. Identificar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as reivindicações dos povos indígenas, das populações afrodescendentes, das mulheres, no contexto republicano até a ditadura militar. Então, as habilidades em si, elas trazem bem explícitas o que é para se trabalhar, o conteúdo a ser trabalhado, a habilidade a ser desenvolvida nas disciplinas especificadas, né? Tá? Já o texto introdutório do currículo paulista
nos traz informações suficientes e recomendações suficientes para esse trabalho com a educação étnico-racial e a luta antirracista, tá? A Secretaria, por meio da EFAP, vem desenvolvendo as trilhas de educação antirracista, tá? Então hoje, se vocês procurarem no repositório da EFAP, tem essas trilhas que tratam da educação antirracista, com exemplos de atividades e discussões sobre a educação antirracista nas escolas, tá? Então essa é uma tendência, né, Maria Ângela, André, nós fizemos parte desse movimento, fomos convocados em São Paulo para discutir sobre isso, e formas de abordagem da educação antirracista nas escolas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essas trilhas da EFAP têm o objetivo de discutir a escassez de representações negras e apresentar personagens que podem servir de inspiração para o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes e um auxílio para que os professores e gestores desenvolvam ações antirracistas no ambiente escolar, tá? Então, é importante que a própria secretaria desenvolva ações e implemente ações para desenvolver, para discutir a educação antirracista em todos os níveis da educação paulista, tá? E esse a gente considera um pontapé inicial por parte da EFAP, por mais que tenham em todas as diretorias de ensino, e a nossa não é diferente, ações pontuais que discutem esse tipo de temática, né, Mário? André? E agora a Escola da Família está discutindo isso também, né? A escola também. O legal é que as trilhas, né, a formativa de educação antirracista, elas são abrangentes, né, porque sempre a gente teve projetos, né, que abrangiam a dimensão pedagógica, né, então projetos para se desenvolver diretamente com os alunos. E agora, com essas novas dimensões, né, que foram criadas, inclusive as escolas já estão sabendo, dentro do que era o MNR, que foi ampliado, o Conviva também faz parte. Então, a dimensão convivência também vai trabalhar junto com a dimensão pedagógica nesse sentido. Legal. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Eu vi que o meu amigo professor Renato entrou agora. Bom dia, tá? O Hudson entrou. Vamos bater no papo aí sobre isso. A expectativa dessas trilhas antirracistas é que romper com as pedagogias que eles chamam de pedagogia de evento, de tratar a questão racial somente em épocas pontuais e não como conteúdo transversal. O currículo, a partir das suas habilidades, trata como conteúdo que passa por todas as disciplinas e ao longo do ano letivo, tá? Tanto é que vamos ter um momento que a gente vai apresentar algumas ações que as escolas estão realizando, que nós temos indicações de aulas que são realizadas em outros momentos, e não só em novembro, não só na Semana da Consciência Negra, em que se discute a questão racial no Brasil, tá? Então, a ideia das trilhas antirracistas, que vai se prolongar e vai atingir todos os níveis da educação paulista. A ideia é que ela seja disseminada e discutida ao longo do ano letivo, tá? Então, vamos relembrar alguns conceitos. O que é raça, tá? Raça é uma construção social, que hoje a gente tem esse entendimento, né? Que representa as tensas relações das sociedades. Eu não estou falando da sociedade brasileira como exclusividade, mas de todas as sociedades do mundo, que não são harmoniosas, e às vezes são simuladas, né, ou dissimuladas, tá? E também faz esse rompimento com aquele conceito lá do século XIX de raça biológica, que a gente tinha lá no século XIX, e que existia raça negra, raça branca, raça indígena, e que uma raça hierarquizava a outra, tá? Tanto é que naquela época, no século XIX, 18, 19,
existiam estudos sérios, com base científica da época, em que media crânio, media cérebro, para comprovar que uma raça, né, era superior à outra. Então, hoje, quando falamos em raça, nós falamos a partir do entendimento dessa construção social, das relações tensas, e não da superioridade biológica, né, de um ser humano sobre outro. Tá? Isso ainda bem que foi rompido, tá, a partir de estudos mais recentes, e embora tenhamos já essa noção, essa consciência, e a partir desses estudos mais recentes, de que não há diferenciação entre seres humanos, biologicamente falando, tá, nós ainda podemos identificar que existem problemas em relação a hierarquização, a lutas, a relações tensas entre brancos, negros, em todas as sociedades ao redor do mundo, tá? Então, é nesse conceito que a gente fala da construção social e das tensas relações entre as pessoas. Não dá para falar de racismo sem entender que no Brasil houve um momento em que teve uma ideia de que era necessário embranquecer a população. Tá? Então, aqui o público de ciências humanas presente conhece muito bem isso, que isso é tratado em todos os currículos, em todas as disciplinas, tá? A política de branqueamento foi uma política séria, desde o início lá do processo de imigração no Brasil. Existiam teóricos, e no mundo, né, que diziam que era necessário, a partir dessa ideia de que uma raça é superior biologicamente à outra, que era necessário embranquecer a população brasileira, tá? Para que essa população, para que o Brasil, como um Estado já que estava surgindo, pudesse competir no mercado capitalista, com a civilização europeia ocidental, que era o padrão, o foco, o auge da civilização humana no mundo, né? Então, para competir com os brancos, com a sociedade branca, tinha que ser tão ou mais inteligente quanto a eles, ou seja, tinha que ser igual a eles, tinha que ser branco, né? Então, essa ideia era uma ideia séria e que virou também política de Estado. Eu citei aí uma frase do João Batista Lacerda, que era um representante lá. Que era um representante brasileiro lá nesse Congresso Universal das Raças, que teve em Paris em 1911, e que ele defendia a ideia que deveria ser, esse embranquecimento no Brasil deveria acontecer de forma gradativa, com o cruzamento de raças. E a previsão era que em 2012, né, que já passou, não existiria mais branco no Brasil, povos brancos no Brasil. Negros no Brasil. Todos seríamos brancos e índios, porque os índios, o índio era aceito, o negro não, né? O índio era aceito. Desculpa, Mari. A Mari tá rindo aqui. Olha o racismo reverso, gente. Que não existe. Outra coisa que é importante citar bem rapidamente é o mito da democracia racial, que, já que não conseguem de forma rápida que todos se tornem brancos, que pelo menos a gente camufle os conflitos que existem na sociedade. Né? Então, o mito da democracia racial foi desenvolvido dentro da intelectualidade brasileira, tá? E que, de certa forma, disseminou em todos os níveis da sociedade, massificou esse mito, que começou na intelectualidade e massificou. Tá? A crença de que no Brasil não existem conflitos raciais, tá? Em que negros e brancos vivem de forma harmônica. E o pior é que viveram de forma harmônica também no regime, na escravidão, na época da escravidão, em que escravos viviam de muita harmonia com os seus senhores, tá? Existe a narrativa de que os brasileiros vivem de maneira pacífica,
e que cor e raça não são relevantes para as oportunidades do Brasil. Ou seja, a ideia de que a raça não interfere na colocação social daquele indivíduo. Tá? As consequências de disseminar esse mito, as consequências atuais, a crença de que, pelo resultado da miscigenação, não existem raças e desigualdades raciais no Brasil, e que quanto mais se fala em racismo, mais ele acontece. Tá? Nós vemos isso entre os nossos pares, no nosso cotidiano. Se a gente vai comentar sobre racismo em algum local, as pessoas já falam, não quero falar sobre isso, porque se chamar ele vem. Se chamar ele vem, né? Já ouviram falar nisso? Se chamar ele vem. Se incorporar, se estivesse no centro, né? Se ficar chamando muito, ele incorpora. Ele vem. Então, baixa a entidade racista da pessoa. Porém, a ideia de vivermos de forma harmoniosa acentua o preconceito, a discriminação e aprofunda as desigualdades sociais, porque a gente se venda desses conflitos. A gente não quer enxergar os conflitos, então aprofunda a desigualdade. Vamos conversar um pouquinho, Mari, André, sobre racismo. O que é racismo? Ou o que são racismos? Aí está escrito que são racismo, só para iniciar, que são racismo, porque tem autores, tá, como o Emanuel Fonseca de Lima, que é um procurador, que ele fala, que ele defende o termo racismos, devido à peculiaridade de se conseguir discutir sobre isso, de conseguir criminalizar o racismo. É muito difícil criminalizar o racismo. Então ele fala que existe racismo de todo tipo, cultural, religioso, institucional, ambiental, tá? E o Silvio Almeida também, que fala dessa existência de racismo institucional, individualista, estrutural, que gera geralmente essas distorções, né? Vamos falar então o que é racismo? Mari, então, André, vamos comentar um pouquinho como se apresentam os racismos no Brasil, né? Eu citei aí a forma como o Silvio Almeida coloca, racismo individualista, institucional e estrutural, mas a gente pode identificar. Quer começar, Mari? O racismo individualista. Primeiro, eu preciso louvar e agradecer muito ao Silvio Almeida, que eu estava comentando com o Luiz aqui, antes de começar, que, de repente, o assunto voltou à tona, né, que a gente tem algumas ondas aí da história, né, na história da sociedade, em que alguns assuntos voltam à tona. E graças ao Silvio Almeida, né, com sua pesquisa de pós-doc, com seus livros publicados, ele acabou se tornando figurinha carimbada nos programas de televisão, lives, vídeos no YouTube, e ele conseguiu colocar de novo em pauta essa discussão a ponto de chegar lá na Secretaria da Educação, e ele como jurista, né, que geralmente a gente vê o pessoal falando, mas nós, ativistas ou professores, principalmente da área de letras ou humanas, e ele trouxe essa divisão, né, teórica do racismo, o racismo individualista. A gente, parece que as pessoas têm medo de assumir que são racistas, né? A gente vê as pessoas batem no peito e dizem, eu não sou racista, né? Mas muitas vezes elas têm atitudes racistas que elas nem mesmo percebem. Isso seria para o Silvio o racismo individualista. A pessoa que é racista é como se ela fosse um indivíduo racista. Só ela na sociedade, é um problema dela, talvez uma patologia, talvez uma psicopatia, né? Alguém que não goste de negros, então é uma pessoa doente. Mas não é bem assim, né, Luiz? A gente tem o racismo institucional, que o Luiz podia falar muito melhor que eu. Então, boa, Mari. O institucional, por mais que a gente confunda muitos termos, né? Não está falando? Ah, tá. O André falou que o microfone dele está funcionando, mas você pode comentar que a gente comenta aqui. Linha cruzada. Não, cara. O racismo institucional é que não é que só as empresas, as instituições econômicas agem de forma discriminatória. Para entender racismo institucional, a gente tem que entender o que é instituição. Instituição é tudo que forma a sociedade, que são organizações que
que geram, que formam opiniões, que fazem a sociedade funcionar de alguma forma. Por exemplo, família é uma instituição, igreja também é, uma empresa é, meio de comunicação é uma instituição no Brasil, governo também, escola é uma instituição. O racismo institucional é quando essas instituições agem de forma a, veladamente ou diretamente ou indiretamente, de forma velada, a conferir desvantagens e privilégios com base na raça. Tá? Às vezes, uma empresa dá mais abertura para uma população específica, para um grupo específico, tá? De negros, ou de brancos, ou só para indígenas, e assim por diante. Então, há essa vantagem e desvantagem, esses privilégios para algum tipo de raça. Então, esse é um racismo institucional, tá? Porém, se fosse assim, harmônico, ó, eu vou ter uma televisão só de negros, uma emissora ou uma empresa que só contrata brancos, uma empresa que só contrata índios. Se fosse só isso, tudo bem. O problema é que a intencionalidade por trás delas, né? Que geralmente é a hegemonização de alguns grupos raciais, a partir de ideias hegemônicas. Tá? Eu tenho a ideia de que o branco é superior, então eu só vou contratar para minha empresa branco. Eu tenho ideia de que o branco é superior, então na minha família eu não vou querer que os meus filhos se casem com negros, ou mantenham relações afetivas com negros, ou com índios, assim por diante. Esse tipo de ideia gera o racismo institucional que o Silvio Almeida discute, tá? Esse racismo gera racismo como dominação de um grupo sobre o outro. A instituição trabalha a favor de ampliar e de massificar essa ideia de dominação. Maria André? O André tá louco para falar, mas ele não conseguiu retornar depois que caiu e voltou. Coitado. Então, daqui a pouco, se ele não conseguir, eu saio um pouquinho daqui, ele vem aqui no meu lugar, porque ele está desesperado aqui para falar. Mas a gente teve, lembrando do racismo institucional, a gente teve há pouco tempo o Magazine Luiza, né, que fez aquela seleção, aquele processo seletivo para negros, para conseguir funcionários negros, né? É uma tentativa de quebrar esse paradigma do racismo institucional. Só que ele foi tratado como o não existente racismo reverso. Então está tirando a oportunidade para os brancos, que só vai contratar negro, né? E a gente sabe que o racismo reverso não existe. Nós temos, por exemplo, a perseguição às religiões de matriz africana por muitos religiosos de outras religiões, de outros ramos aí de crença, né? Então, também a gente pode ver como um racismo institucional. Eu me lembro da minha mãe falando, minha família é muito católica, nada contra ninguém, tá? Mas ela falava, chamava todos os outros de outra religião, e já fazia uma cara meio de nojo. Aí ela é de outra religião, então é melhor não mandar com ela, porque é de outra religião. E agora, por conta talvez do aumento do número, né, do empoderamento dos terreiros, e o número, quando a gente vai num terreiro de Umbanda de Candomblé, a gente fala, puxa vida, mas o racismo é contra a crença, né, contra a religião, porque não é contra os praticantes, porque a maioria do pessoal do terreiro hoje é branca, não é mesmo? Pois é, e nessa mesma ideia, segue, o Silvio Almeida fala também no racismo estrutural, tá? Que diferente do institucional, tá? E não contrário, ele só tem uma especificidade conceitual, é que, da mesma forma, para entender o institucional, a gente tem que entender o que é instituição. Para entender o racismo estrutural, a gente tem que entender o que é estrutura. Estrutura é igual sociedade. Tá? Então, grosso modo, a explicação, que claro que é muito mais profunda, é uma tese do Silvio Almeida. Se estrutura a sociedade faz parte de uma estrutura, as instituições são racistas porque a sociedade é racista.
Tá? Então, nesse sentido, racismo passa a ser parte da ordem social. Tá? Esse é o racismo estrutural, enquanto o racismo passa a ser parte da ordem social. Tudo bem? Então, aí uma breve explicação de todos esses... Vamos lá. De todos esses conceitos. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, qual a importância da representatividade para combater esse racismo estrutural? Se a sociedade é racista, tá? E que a sociedade sendo racista leva à criação de instituições racistas, como a família, como a mídia, como as empresas, qual a importância da representatividade para combater? André, quer falar? Queria que vocês falassem. Vamos lá. Eu acho importante a presença de um não negro, né? Porque quando a gente fala dos assuntos ligados às negritudes, geralmente a gente fala entre nós, né? E eu acho importante agora essa ampliação do lugar de fala e do espaço para as pessoas. Eu vejo quem vai para São Paulo e tem essa oportunidade de conhecer mesmo as questões do racismo, que eles voltam assim, chocados, encantados. É importante isso. Agora, a representatividade, eu posso falar, no seu meu lugar de fala também, né, como mulher negra, que cresci vendo pessoas não negras ocupando os lugares de destaque. Então, eu não me via na televisão, eu não me via nos programas de auditório, eu não me via nas lojas de roupa, porque a gente tem maquiagem para a cor da minha pele, sabe aquela história do lápis cor da pele? Então, é preciso que a gente encontre, que a gente se veja, né? E daí a importância de nós sermos pessoas como Silvio Almeida, né, um jurista, uma pessoa que estudou, que tem um pós-doc, é referência para as novas gerações. Então, eu não tenho que obrigatoriamente ser jogador de futebol, basquete ou cantor. Eu posso querer ser advogado, eu posso querer ser professor, um dia ser supervisor como eu, né, ou como o Luiz, um professor, um PCNP. Então, ter figuras, ter personalidades. E quando eu falo personalidade, eu não estou falando só do mercado do entretenimento, né? Pessoas que se destacam na sociedade e que são negras, servem de referência para os outros negros, dá um ânimo, né? Eu me lembro que na escola, eu tinha muitas, lá no Domingos Teodoro, eu fui professora de português muito tempo lá, e eu via que as revistas não representavam. Eu tinha muitos alunos negros, e eles não se viam na revista, e muitas vezes não também no livro didático. Então eu fiz a assinatura daquela revista, pode falar o nome, né, Raça Brasil? Não pode falar o nome, senão o YouTube derruba a gente. Mas eu assinei a revista, para receber eu levava para minha estante de revistas e jornais da classe. E as meninas ficaram apaixonadas, porque elas se viam representadas naquela revista. Então elas viam o cabelo delas, elas viam gente com a cor da pele delas, e gente ali bonita, gente de várias profissões, que tinha reportagem falando também. Eu acredito que a representatividade tem esse papel, né? Nós que somos pessoas negras e que temos alguma visibilidade na sociedade, né? Eu acho que a gente tem a responsabilidade de mostrar, principalmente para as novas gerações, que é possível, né? Que o destino não vem traçado de acordo com a cor da pele ou com a etnia, mas que é possível sonhar, como foi o Afrominuto, né? O Afrominuto não, uma redação de vestibular que eu vi, sonhar, que é possível sonhar, apesar de ser negro, apesar de morar na favela, apesar de haver racismo, apesar de ser abordado pela polícia toda vez que sai de casa. Então, a representatividade eu vejo assim, a gente tem personalidades hoje que influenciam muito, principalmente as crianças e os jovens negros aí. Vou passar para o André, que ele, coitado, ele está com uma fala reprimida faz um tempão. Então, assim, depois de debater esse tema e ouvir as falas dos colegas e as narrativas das pessoas que sofrem com a questão do preconceito, né?
a gente assim tem volta para o ponto de partida com um outro olhar, uma outra cabeça, né? Então, a gente ouve o preto falar que ele tem 50 anos e nunca pôde brincar de ser um super-herói. Não tem super-herói preto. Tem uma criança, não tinha uma boneca que representava ela. Então, ser parte de falas desse contexto, né? E você se sente assim na obrigação de participar, de rever os seus pensamentos, os seus conceitos, né? E assim, independente da cor, fazer as parcerias. O que eu posso melhorar? Quais são as minhas atitudes? Como que eu vou fazer daqui para frente? Eu sou professor. Eu sou formador de opinião. Eu posso recontar parte dessa história. Eu estou falando do racismo, né? Como um todo. Né? Então, eu vejo a Mari, o professor Luiz, falar com tanta propriedade, né? Dos subtemas e temas do racismo. Eu fico, assim, eu me sinto uma pessoa muito ignorante, não é? Apesar de todos os estudos que a gente tem feito. Olha o tanto que eu tenho que melhorar. Olha o tanto que nós temos que aprender sobre um tema tão delicado, né? E tão importante. Sempre foi. Mas agora, com essa política de governo, essa abertura que foi nos dada, esse entrelaçamento de ideias, de cores, de coloridos, de raças, com os mesmos pensamentos, e tanta pessoa, tantos professores, tantos intelectuais, tantos pobres, tantos pretos, tantos brancos, envolvidos com a mesma causa, eu me sinto assim muito feliz. Eu me sinto muito feliz pelo engajamento que tem a pouca representação negra, mas atuante na nossa diretoria, como eles são firmes, como eles são contundentes, como eles são articulados, como eles são respeitosos com a fala, com a preocupação, porque o preconceito está a partir da sua fala. O que você está falando? Uma pessoa está ouvindo. A sua fala fere. A minha fala machuca, mas a minha fala também enaltece, faz carinho, convence, muda as pessoas. É para isso que a gente está aqui. Então eu fico... Estou muito feliz, né? Por ser tocado, fui tocado, sempre tive, assim, essa preocupação com o próximo, com os meus alunos, com os meus colegas, né? Mas aí a gente não vê algumas coisas que... Qual que é o pano de fundo, né? Como é que é? E agora eu estou vendo, né? Então, obrigado, eu estou muito satisfeito, né? Pelos ensinamentos que aqui eu tenho tido com essa equipe maravilhosa, e tudo que eles estão me ensinando, nós vamos pôr em prática. Nós vamos pôr em prática, nós vamos trabalhar. Obrigado. Quando o não negro, o não indígena,
tá? Dá um depoimento ou se propõe a tratar de uma questão que ele claramente percebe que é uma questão que deve ser resolvida, que deve ser discutida na sociedade, por mais que fira, tá? Não interesses, mas sim conceitos ou conceitos pré-existentes sobre a sua existência, sobre a sua vida, sobre a sua origem, sobre a sua própria história. Isso sim a gente pode considerar como uma luta antirracista, né, Mara? Quando a luta antirracista é quando a gente se sensibiliza que existe um problema e que esse problema precisa ser discutido e não camuflado, tá? A gente precisa tocar nesse assunto. É o momento em que essa luta, é o momento em que as pessoas se tornam abertas a discutir e a resolver, e a tentar resolver esse problema. E é justamente aí que a gente já cita um outro autor, Djamila Ribeiro, que fala o seguinte: o antirracismo deve ser uma luta de todas e todos, Maria Ângela. Então, Djamila é livrinho de cabeceira, né? De vez em quando a gente abre e lê pela milésima vez. Abre tudo. Eu não. Tá aberto. Tá aberto? Beleza. Desculpa. Então, a Djamila está certíssima, né? Não é preciso ser negro para entender que alguma coisa está errada quando um povo todo, um segmento da sociedade é oprimido por outro que se acha superior, porque a cor da pele é diferente, porque acredita que é mais inteligente, logo deve ocupar as posições mais altas na hierarquia. A gente não pode encarar com normalidade isso. E não é só com a população negra, é lógico que a gente tem mesmo, devido ao número grande de negros, né, que nós temos no Brasil, e toda a questão histórica de escravização e o processo de empobrecimento, de desvalorização do nosso povo. Mas nós não podemos aceitar e normalizar isso, né? Então a gente tem que evitar o racismo, todas as formas de racismo, inclusive o racismo recreativo, que é um nome que eu não conhecia. Olha, depois de tantos anos de ativismo no movimento negro, eu fui conhecer esse ano, através do Luiz, né, esse termo, o racismo recreativo. São aquelas piadinhas, né, que os tiozões do pavê fazem no churrasco da família, e que todo mundo ri, mas não para pensar às vezes, né? Mas o que significa isso? Ele está ridicularizando um grupo social todo, um grupo étnico-racial todo, né? E aí a gente tem uma questão jurídica até, né? Uma questão legal de racismo, porque a gente tem um crime tipificado, né? No Código Penal, o crime de racismo e o crime de injúria racial, que são coisas diferentes e que eu aprendi da pior maneira, né? Aprendi tendo que participar de denúncia desse tipo de crime. E a injúria racial se refere a um indivíduo. O racismo se refere a toda uma raça. Então, quando chamam um jogador de futebol de macaco, tá certo, estão chamando aquele jogador de futebol de macaco, jogando banana no campo, mas não estão ofendendo só aquele jogador, estão ofendendo todo o nosso povo. Então, é racismo, não é injúria racial. Por que insistem tanto na injúria racial? Porque a pena é menor, né? É um crimezinho comum. Paga ali uma cestinha básica, tá tudo certo, e o racismo não. O racismo tem penas maiores, né, muito mais sério, mais grave. Então, esse tipo de coisa é uma luta que é de todos. A piada só é engraçada para todo mundo rir. Né? A Mari citou um exemplo muito interessante, que quando uma pessoa lá, na verdade, a discriminação, o preconceito, né, e o racismo, eles se integram. Então, por isso que é muito difícil, como o procurador Emanuel Fonseca disse, é muito difícil você tipificar. Porém, quando uma pessoa lá na arquibancada gritou macaco, tal, as imagens vão lá, tentam identificar a pessoa e essa pessoa é punida, e não toda a torcida.
tá? Esse é o racismo individualista ao qual o Silvio Almeida fala. E quando a gente entende na nossa sociedade que a nossa sociedade não é racista, e sim, existem indivíduos racistas, se a gente tem somente esse entendimento que a nossa sociedade não é racista, e somente tem indivíduos racistas, a gente não admite o racismo, só admite o preconceito racial. Então é difícil você tipificar. Eu acho que eu não tenho essa estatística, mas os procuradores devem ter. Quantos % de crime tipificado como racismo e quantos de injúria racial? Claro que injúria racial é muito maior por conta dessa visão individualizada do racismo. Tá? E não que o racismo faz parte da estrutura da sociedade, tá? E que o ato de chamar o jogador de macaco é só a ponta e não o fim e o meio, entendeu? A gente precisa entender por que esse rapaz chamou ele, o jogador de racista. Quando a gente passa a entender toda a estrutura da sociedade em que ele vive, da comunidade, as instituições que ele vive, a gente percebe o racismo institucional, tá bom? Então, essa ideia é que nos cega um pouco, entender que não existe sociedade racista brasileira, existe indivíduo racista. Isso é uma ideia muito equivocada, tá? Prosseguindo, podemos prosseguir, Mário, quer comentar? André, mais alguma coisa? Então vamos lá. Para muitos brasileiros não existe discriminação racial no Brasil, mas apenas discriminação de classe. Existem exemplos que contribuem ou que contrapõem essa visão? A visão de que não existe discriminação racial no Brasil, e sim discriminação de classe social. O que vocês acham? Podem comentar no site. Agora, a gente pode ir comentando também, Mari. Quer comentar alguma coisa sobre essa discussão, André, Mari? Eu vou ter que atualizar, porque meu microfone de novo. Travou? Quer falar alguma coisa, André? Não. Aí voltei. Olha, uma coisa que deixa eu até tirar os óculos para pensar melhor. A gente vê muito a questão de cotas, quando vai discutir cotas raciais, né? Entrar numa discussão sobre cotas é um exercício de extrema paciência e boa vontade, porque é muito difícil discutir, porque tem pessoas que não entendem como funciona e já são contra, inclusive negros, que acham que é uma humilhação entrar na universidade por cota. Humilhação é não ter chance de entrar na universidade de forma nenhuma. Né? A cota é só uma correção, uma tentativa de uma correção de um erro histórico, né? Que é a discriminação, o racismo. Mas, quando a gente vai discutir cotas, sempre, não importa quem sejam os membros da rodinha onde a gente está discutindo, sempre alguém fala, mas não tem que ter cota para negro, tem que ter cota para todos os pobres, tem muito branco pobre. Isso exemplifica, né? Acha que a luta de classe se sobrepõe à luta contra o racismo. E o próprio Silvio Almeida fala o contrário, né, Luiz? Ele fala que não dá para dissociar a luta de classe com a luta antirracista. Por quê? Né? A luta de classe, hoje, a gente tem as classes da população mais baixas, aquele pessoal que não tem dignidade, não tem moradia, não tem acesso, enegrecido. Por quê? Por toda essa questão histórica, né, que o Luiz já abordou bem, que vocês, como professores da área de humanas, também sabem, eu não preciso falar, né, a gente sabe que, se for pegar a maioria dos pobres no Brasil, se não são negros na concepção do que o brasileiro ainda acha que é ser negro, que é ter a pele escura, retinta, eles são descendentes, e apesar da pele ser clara, eles são descendentes de escravizados. Então, houve um empobrecimento da população preta e descendente, e afrodescendente, né? Então, não dá para dissociar a luta de classes com a luta antirracista. Perfeito. Então, eu acredito também nisso, viu, Mário? Eu acredito que existem exemplos que mais contrapõem essa visão
de que não existe discriminação racial no Brasil, e somente discriminação de classe social. Existe sim, a gente tem exemplos crassos, práticos, na TV, porque, e se tem um exemplo na TV, é porque tem exemplos, milhares de exemplos no cotidiano, porque a TV apresenta apenas a ponta do iceberg, aquele caso cabeludo que não tem como esconder, não é isso? A TV, os jornais, a internet, tá? Como os casos das agressões em grandes redes de supermercado, em lojas, assim por diante. Aí não tem como esconder. Se acontece isso e a TV ou os meios de comunicação exibem, é porque acontece mais coisas e piores coisas no cotidiano. Então, o racismo, a discriminação racial é muito latente no Brasil e é uma questão, que precisa ser discutida. E precisa ser discutida na escola, sim. Por mais que tenhamos medo, às vezes, de discutir algumas dessas questões, a gente estava conversando outro dia sobre isso, existe mais medo de discutir porque por temer não ter um argumento suficiente para rebater as posições preconceituosas e de senso comum que os alunos trazem, do que o temor de criar uma sociedade racista ali naquele momento. Então, às vezes, a gente não quer discutir isso na sala de aula por achar que nós não temos argumentos contrários à discriminação racial, tá? Mas nós vamos ver agora, Mari, que as escolas estão fazendo muitas ações ao longo do ano para trabalhar a educação antirracista. Então, isso mostra que essa ideia esse medo de discutir o racismo na escola está caindo por terra. E isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Olha lá, a escola Rita de Macedo promove todo ano, nos meses de outubro, novembro, tá? E essa construção vem ao longo do ano, uma culminância que trata de cultura, de valorização da cultura, da música, da pintura, da arte em geral, afrodescendente, africana e assim por diante, tá? Então, parabéns à escola e aos professores da escola Rita de Macedo em Itobi. Outra escola, essa em Casa Branca, Vicente Paulo Zanqueta, mandou para a gente trabalhos em que o professor Maurício, de arte, não é nem da nossa área, é da área de linguagem, da área da Maria Ângela, desenvolve ao longo do ano uma ação de produção textual com alunos de 6º, 7º, 8º e 9º ano, e que nessa ação de produção textual tem as produções de quadrinhos, histórias em quadrinhos, a partir de temas e de lendas africanas. Aí a imagem está mostrando ali, ele está falando da função dos griots lá na África, e que é muito interessante. Parabéns ao professor Maurício e aos professores da coordenadora da escola Vicente Zanqueta, tá? Que nos mandou essa ação. A escola Alexandre Fleming, por meio desses professores que estão sendo representados aí, também desenvolveu, nesse ano, nos anos anteriores, vem desenvolvendo, no ano anterior, principalmente nesse ano, que a gente esteve em contexto remoto, lives para discutir as relações étnico-raciais no Brasil, tá? Com palestras e com discussões, né, com rodas de conversa, e também com roteiros enviados aos alunos e vídeos criados pelos alunos com depoimentos sobre essa temática. Tá? Então, parabéns aí aos professores da escola Alexandre Fleming. A escola Jorge Luiz Abchabic, também lá nos anos iniciais, para quarto e quinto anos,
trabalham todos os anos a produção textual da literatura afro-brasileira. Então, eles trabalham textos, livros, né, obras de autores afro-brasileiros e africanos, e depois produzem cartazes, textos, mini-livros, aulas sobre herança cultural negra. Então, parabéns à Escola Jorge Luiz, que lá nos anos iniciais já vem apresentando um bom trabalho, Maria Ângela André, com essa temática. Tá? A Escola Moisés Horta, lá em Tapiratiba, vocês estão percebendo que eu estou trazendo uma atividade diferente da outra, né? Atividades mais que englobam, que são considerados projetos, né, que engloba toda a escola, e atividades mais pontuais, que são eficientes, muito eficientes, porque são tratadas como temas transversais ao longo do ano. Então, às vezes tratam dentro de algumas aulas, mas tratam de forma constante, tá, ao longo do ano. Então, essa discussão aí na aula de Sociologia, que eu não me lembro como chamava o professor, acho que é Leandro, né? Professor Leandro, se eu tiver errado, se alguém tiver da Escola Rita Moisés Horta, pode colocar aí no chat, tá? Ele traz esse debate com constância lá na sala de aula de Sociologia, Filosofia, sobre os impactos negativos da imagem, na imagem da população negra, que as novelas, né, causam, né, as novelas brasileiras causam, tá? Então ele promove essa reflexão nos alunos e tentar identificar questões como falta de representatividade, tá? Como eu ia falar também a questão do estereotipação da imagem do negro e assim por diante, do índio, e ele trouxe à tona todas essas discussões. Parabéns ao professor, parabéns à Escola Moisés Horta. E a Escola Cristiano Osório de Oliveira também faz esse mesmo trabalho em sala de aula, nas aulas de ciências humanas, com a discussão sobre a criminalização da população afrodescendente, os preconceitos, o que sofre a população afrodescendente na história e nas estruturas que a gente acabou de comentar aí no Brasil, tá? Então, parabéns à Escola Cristiano Osório. Esses são poucos exemplos, mas são muitos exemplos das escolas que encaminham para a gente, muitas ações que as escolas encaminham, tá? E a ideia é essa mesmo, lançar um novo olhar para a contemporaneidade, para que se instalem na escola posicionamentos mais democráticos, garantindo o respeito às diferenças, que é condição básica para a construção do sucesso escolar para os estudantes. Criar momentos para discussão, criar momentos de protagonismo, criar momentos em que as crianças negras, não negras, se sintam representados na escola e também no currículo escolar. Isso é o que a gente mais deseja, isso também é o que a secretaria também deve estar desejando, porque eu pode mostrar livro? Eles estão disponibilizando obras e mais obras para tratar desses assuntos. Esses 2 livros que a gente discutiu hoje estão lá, gente, lá na sala de leitura. Então é interessantíssimo que todos consigam. O professor Renato Granito citou alguns livros que chegaram nas escolas, né? E aí eu coloquei que vai ser feita uma TPC com dicas de bom uso desses livros. Perfeito, nós estamos planejando uma TPC que trata desse assunto, de boas práticas para se trabalhar a educação antirracista. Tá? Então, quem não se viu aí, quem eu não apresentei aí, porque são muitas ações, numa próxima TPC a gente pode trazer outras, né, Mário? Comenta aí no chat, vai comentando no chat o que a sua escola anda fazendo sobre isso, tá? Beleza? Então vocês podem, colocando no chat o que se vocês quiserem expor o que vocês já estão trabalhando, tá? Enquanto isso a gente vai caminhando para o final, Mário. Tudo bem, André?
Eu queria divulgar aí, que veio no nosso boletim, esse ciclo de debates de educação em direitos humanos, tá? É online, vai ser, já começou, né? Foi dia 21, mas está aberto ainda. Vão ter debates no dia 4, 11 e 24 de novembro, né? Das 17 às 19 horas, para promover reflexão e debates sobre as experiências desenvolvidas na área de educação em direitos humanos, tanto pelos órgãos públicos quanto por organizações civis no Estado de São Paulo. É interessante a gente acompanhar o que está acontecendo, o que está sendo debatido em direitos humanos, para também acabar com esse preconceito contra os direitos humanos, né? E contra as instituições que defendem os direitos humanos, né? Antes do Paulo Freire de hoje, eu gostaria de agradecer Maria Ângela, André, pela TPC. Vocês querem dar uma palavrinha bem rapidinha, agradecendo o pessoal? Eu que quero agradecer vocês, né, as escolas pelo trabalho que foi divulgado aqui, e peço desculpas se houve alguma injustiça, porque são tantos trabalhos lindos, maravilhosos, e o espaço é reduzido, né? E cabe a nós todos, professores, se debruçar sobre o tema, trabalhar, ajudar o professor de história, né, em resgatar a história verdadeira, a identidade do nosso povo brasileiro, né, respeitar todas as diferenças que existem, resgatar as personalidades do povo afro e algumas personalidades brancas também, que a gente conhece pouco, né? E valorizar, promover ações dentro da escola, conhecer melhor a nossa história, né? E dar voz, né? Promover espaços de fala e você não ser preconceituoso não é só fazer cara bonita, não. É ouvir as pessoas, respeitar as opiniões e fazer com que essas pessoas tomem decisões. Obrigado. Só agradecer pelo convite, né, e dizer para vocês que nós teremos muitas ações agora, não só nós como interlocutores, né, de educação das relações étnico-raciais, agora em parceria com a Escola da Família e com o Conviva, mas nós teremos ações também nas questões de gênero, nas questões LGBT. Então, os direitos humanos voltaram a estar na moda, meu povo. Vamos aproveitar esse momento, essa onda, e fazer a nossa parte, né? Eu sei que vocês lá na escola devem estar trabalhando muito, mas ainda devem encontrar resistência de colegas, às vezes de gestores, infelizmente. Ainda existem as pessoas que acham que, como o Luiz disse, a gente não deve falar de racismo, senão chama, né? Vamos falar disso não, a Deus me livre, bate na madeira. Mas o primeiro passo para começar um novo caminho, para resolver o problema, é falar sobre ele. Na psicologia a gente faz isso, né? Quando a gente consegue verbalizar o que está sentindo, pronto, percorreu metade do caminho. Agora é só terminar de resolver. Então, muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência. Desculpe, Ângela, pelo ter tiozão do pavê, mas não é um tiozão velho, porque a gente tem tiozão do pavê com 18 anos, tá? É o comportamento da pessoa, eu te entendi. Tá bom? Obrigada e até a próxima, gente. Pessoal, então, como é de praxe aqui na TPC Ciências Humanas, não dá para encerrar a TPC sem um Paulo Freire. Então, Paulo Freire de hoje: ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas para aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no exercício social de nosso corpo consciente. Se constrói. Paulo Freire de hoje. E é com o Paulo Freire que eu encerro essa TPC. Aí na tela estão os e-mails do André, o meu, da Maria Ângela. Mas, muito obrigado, um grande abraço a todos, um bom trabalho a todos vocês e até a próxima.